E você está doendo, e você está com muitos problemas, ele resolve. E você está sofrendo, chorando pelo caminho. Eu estou dizendo, Senhor, você não está sozinho. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente. Com uma palavra ele mexe com a gente. Ele é Jesus do princípio e do fim. Quem busca sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. E você está orando pelo seu filho. E pensa que a sua oração não vai ser respondida. Aonde seu filho estiver, na rua ou em qualquer lugar, será atendido, recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente. Com uma palavra ele mexe com a gente. Ele é Jesus do princípio. Quem busca sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Deus abençoe a cada um, meus preciosos irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e na santa e doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, né? Que esta paz que o mundo não dá esteja sempre no seu coração. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Esta é a paz do Senhor Jesus. Que esta paz esteja sempre em cada coração, né? Fortalecendo, vigorando dentro desta vida espiritual. Meu bom dia, meus irmãos. Me desculpe aí, né? Me atrasei um pouco aqui, me enrolei um pouco também, né? Uma enrolada aqui, acabou ficando ruim aí. Mas vamos lutando para melhorar, né? Aperfeiçoando a cada dia, dentro da graça de Deus. Bom dia, irmã Verônica, com muita alegria, juntamente com o irmão Hudson, né? Deus abençoe vocês aí.
onde estão, né? Com todos aí ao derredor. Deus abençoe. Célia Ribeiro, Deus te abençoe. Bom dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cláudio, Deus te abençoe, meu precioso, querido irmão. Que a graça de Deus continue te sustentando em todo o trabalho, né? Tanto natural como no belo desempenho do trabalho espiritual. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Irmã Solange Stanque, Deus abençoe aí juntamente com toda a família, né? Irmão Elias Stanque, Deus abençoe vocês, um grande abraço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Alana Silva, Deus abençoe, Alana, um abraço, Deus seja sempre no seu coração. Irmão Gilson, Deus te abençoe, bom dia, Deus te sustente grandemente. Irmã Rose Neire, Ribeirão Preto, né? Deus abençoe, irmã Rose, Deus abençoe o pastor Rogério, né? O nosso abraço a todos vocês, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Vamos à nossa leitura hoje, Mateus 28, 19, que nos diz assim, Evangelho de Mateus 28, verso 19, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também Lucas 24, do 44 ao 47. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bom dia, João Batista, Deus te abençoe, primo, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, conforme as Escrituras que acabamos de ler, vamos meditar nesta manhã uma ordenança batismal, uma ordenança sobre o batismo, né? Uma ordenança batismal. Só lembrando que nesses últimos 2 dias temos falado acerca do reino dos céus, de receber o reino dos céus, ser dominados, governados por Deus. Então nós temos a carta magna de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, que nos dirige em todos os mandamentos de Deus. E o batismo é um dos mandamentos. Você pode pensar, mandamentos não são os 10? Não, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Ela está cheia de promessas, de bênçãos e de ordenanças, né? Justamente é as ordenanças, as ordens divinas, nas quais devemos submeter, estar sujeitos, obedecendo, né? Vivendo, tendo a prática da vida, então, celestial,
por meio das Escrituras, as informações do céu para o nosso coração. Então, devemos lembrar que dentro das informações celestiais, que é a palavra de Deus, é toda a verdade, pois Deus não é mentiroso, o mentiroso é Satanás, o pai da mentira, e o que ele pode fazer é simplesmente perverter a verdade, para ele mostrar a mentira como um ato de verdade. Ele toma a verdade verdadeira da palavra e a perverte, trazendo assim o engano, mesclando o seu pensamento com a palavra de Deus. Então, o reino dos céus, governados pelo reino dos céus, o reino dos céus para viver em nós como ele esteve vivo e presente em Israel, Deus em carne humana, Deus falando com o homem, preparando, chamando, doutrinando, voltando ao estado original, para que assim, então, ele pudesse voltar, não dentre os homens mais, mas dentro do homem agora. Ele esteve dentre os homens, ele volta para dentro do homem. Então, nisso consiste o reino dos céus. E quando podemos crer na palavra de Deus, no domínio celestial, então recebemos as ordens divinas, as ordens que estão dentro da palavra, esta palavra que julgará a todos, sem exceção, todos os homens de todos os séculos, de todos os milênios, serão julgados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que foi manifestada através de seus profetas, através de seus apóstolos. E esta palavra manifestada, Paulo disse então que nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, sabendo que os profetas e a lei durou até João. Por que durou até João? Porque depois de João, ali falando a lei e os profetas do Antigo Testamento, porque depois de João, então, a manifestação de nosso Senhor Jesus, e a partir do Senhor Jesus, então, terminou a era da lei, começou a dispensação da graça, a era da graça, na qual nós estamos envolvidos e vivendo até hoje, o ano aceitável, o ano da graça, né? Que ano? Esse ano estendido, o ano para nós se limita em 365 dias, mas para Deus não há limite, né? Então, este ainda é o tempo da graça, do favor que nós não merecemos, que Deus tem para nós. Então, dentro das manifestações desta era da graça, a edificação do reino de Deus, Deus manifestado em poder através de Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição. Então, nós encontramos em Mateus 28, 18, onde ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. E então ele prometeu, ele disse aos discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem é o outro Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aquele reino que estava convosco estará em vós, então estava com eles. Agora, no Pentecostes, estava neles.
E a partir de então, começa a propagar as ordens divinas, as ordens do Senhor Jesus, a qual ele ordenou aos seus apóstolos, e disse, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, isso é uma ordenança de um batismo para usar o nome do Pai, pois ele disse em nome do Pai. Então, é necessário que se conheça esta manifestação divina, a manifestação do poder de Deus, o reino dos céus, caminhando entre os homens, preparando os homens, e agora ele próprio, o grande Criador, o Senhor Jesus Cristo, na forma de Espírito, né, o Espírito Santo, formando a sua igreja, conduzindo-a passo a passo, edificando a sua igreja sobre uma rocha de fundamento. Não se faz uma casa sem um alicerce, sem um fundamento. Então, este fundamento, qual o Senhor confiou a Pedro, e disse-lhe, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, esta pedra não estava falando do homem, mas estava falando daquilo que o homem havia recebido de Deus. Porque o Senhor Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isto não foi carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Claro, você sabe que nós estamos falando daquela pergunta que o Senhor Jesus fez, que diz os homens ser o Filho do Homem. Então, cada um trouxe a sua resposta, cada um manifestando o pensamento humano, aquela manifestação divina, mas para Pedro ela foi real e foi esclarecida por Deus. Então, muitos pensando que era Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas ao perguntarem vocês o que vocês acham, então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, quem mostrou isso para você, Pedro, não foi a carne e sangue, não foi o credo, não foi o dogma, não foi o ensinamento farisaico, saduceu, herodiano, não, foi o Pai que está no céu. Então, para o fundamento da vida cristã, fundamentado naquilo que o Pai Celestial deu a Pedro, é o que nós temos nas Escrituras hoje, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, vendo Pedro edificando este fundamento, colocando para a estrutura da vida cristã, e nesta rocha, qual o Senhor Jesus disse que nenhuma das portas do inferno prevaleceria contra ela, então Pedro vem e estabelece este fundamento que, como dissemos ontem, que é a entrada para o reino dos céus. Jesus disse, eu sou a porta. Ele deu as chaves a Pedro, então no dia de Pentecostes, Pedro estava usando esta chave e fazendo jus aos relatos que nós encontramos em Lucas 24, quando ele disse, né, assim estava escrito na lei, nos Salmos e nos... Convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão para os pecados em todas as nações,
começando por Jerusalém. Então, justamente nesse dia do Pentecostes, podemos ver Pedro levantando, cheio do Espírito Santo. Não era o homem, era Deus falando através de Pedro e dizendo: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, veja, isso está bem em conformidade com Lucas 24. E você vê, então, eles começando ali, eles estavam em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, começando em Jerusalém, anunciando este nome, chamando ao povo ao arrependimento e dando-lhe o perdão dos pecados através do nome de Jesus Cristo. Então, esta ordem batismal, através do Senhor Jesus, ordenando os seus discípulos, e os seus discípulos estão em trabalho, Deus trabalhando ali, por meio do Espírito Santo, vivificando os corações, chamando o povo ao arrependimento, a uma vida espiritual, começando em Cristo. Então, o que revela isso para o homem não é uma facção religiosa, mas é o próprio Pai que está no céu. Pois esta é a maneira de Deus trabalhar com seu povo, com seus filhos. Ele mesmo é o que instrui. Ele disse, né? Escreverei a minha lei na tábua de vossos corações. Então, isso não vem por homem, não vem por credos denominacionais, mas isto vem pelo Espírito de Deus, para todos aqueles que ouvem a palavra de bom grado e pode receber Deus em sua palavra e crer que é Deus. Então, como disse, vamos lembrar um pouquinho. Mateus 28, verso 19. Como eu disse, Satanás, ele simplesmente toma a palavra de Deus e traz uma perversão. Isto nos ensinou o profeta de Deus, o nosso precioso irmão Branham. Então temos isso e vemos que é uma realidade. Satanás não pode criar, só perverter. Então, justamente nessa ordenança que temos ali, para muitos há uma dificuldade, mas para outros é uma grande luz. Então, que seja para você luz. Quando o Senhor Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele não estava dizendo que eram 3 pessoas, mas ele simplesmente estava mostrando que era para usar o nome. E se fosse 3 pessoas ali, ainda que possam ser mudadas as escrituras, segundo os pensamentos dos homens ali. Mas Deus não deixa seus filhos enganados. Como ele disse, se possível for, enganaria os escolhidos, mas Deus não deixa os escolhidos serem enganados. Então, dentro dessa ordenança, não de 3 pessoas, mas é para usar o nome, e é justamente o nome que nós vimos ser usado no dia de Pentecostes. O nome de salvação, o nome que foi dito a Maria, foi dito a José em sonhos, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então disse Deus em Isaías 43, eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Salvador. Então ali estava Deus em uma forma humana,
salvando, trazendo um nome humano para salvar os humanos, pois foi a raça humana que pecou, foi o homem que pecou e foi destituído da presença de Deus. Então Deus se tornou homem para tornar possível a sua presença aos homens outra vez, para Deus poder ter contato direto com o homem, viver no coração do homem. Mas então, como homem, ele trouxe um nome, e é nesse nome que consiste a salvação, pois é nesse nome que há poder, que há vida eterna, pois quando ele estava como homem, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então precisamos atentar para o homem chamado Jesus, o qual disse: eu sou a ressurreição e a vida, porque agora nós não o temos mais aqui. Ele é Deus, ele é eterno, ele está no seu trono de intercessão, como cordeiro ensanguentado, intercedendo, zelando por cada um de nós, até que ele nos tome no arrebatamento. Mas então é nesse nome, o qual, depois de sua ressurreição, ele se tornou Senhor e Cristo. Estando na terra, ele era Jesus. Nós nunca encontramos nos evangelhos que ele era Jesus Cristo, mas ele era Jesus, simplesmente Jesus, o filho do carpinteiro, o profeta da Galileia. Ele era o Nazareno. Mas após a sua morte e ressurreição, depois que Deus o elevou aos céus, então temos o relato de Pedro, em Atos 2, versículo 36. A este Jesus a quem vós glorificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então agora ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Criador, é o Pai. Aquele que estava presente e que falava por meio de Jesus, porquanto ele dizia: não sou eu que falo, as palavras não as digo de mim mesmo, mas é o meu Pai que está em mim. As obras que eu faço é o meu Pai que está em mim. Então, tudo ele estava mostrando o Pai, mas o Pai estava em uma forma humana, se declarando como Filho, como Salvador, como Emanuel. Mas então seu nome era Jesus, o Redentor, disse o profeta de Deus. E quando, depois de sua morte e ressurreição, ele ser elevado, então ele se tornou o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da ordenança divina, recebendo o nome do Pai, então nós somos batizados e batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque o nosso nome, a nossa salvação está neste nome humano, Jesus, o qual agora é para nós Senhor e Cristo, sendo ele o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a salvação, o perdão dos pecados, começa pelo seu nome. Se nós somos elegidos nele, conforme nos diz Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 11º, então toda a nossa vida vem dele. Somos sua descendência, somos seus filhos, gerados por sua palavra, agora reconhecidos
invocando sobre nós e sobre todo aquele que crê, este nome maravilhoso, este nome eterno, este nome de salvação, de ressurreição, este nome que dá cura, que dá vida, este nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não a manifestação de 3 pessoas, conforme Satanás criou, então, 3 personalidades, 3 pessoas, na divindade de Deus, para assim, então, enganar as nações. E esse tem sido o seu trabalho. Mas a graça de Deus ainda é favorável a todo aquele que crê, a todo aquele que deseja, que então você possa conhecer este nome, esta ordenança batismal neste nome de salvação, porque não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há homem algum, não há pastores, não há nomes de profetas, não há nome de bispo, cardeais, seja o que for. Mas é o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Neste está ordenado toda a bênção. E Efésios capítulo 1, verso 1, nos diz, e segundo, que nós fomos abençoados nele com todas as bênçãos celestiais. Que assim, então, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe neste nome onde temos todas as bênçãos, o nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela vossa companhia. Que assim Deus continue ajudando os corações. Eu sei que seus irmãos estão conectados, conhecem isso, mas outros ouvirão e não conhecem. Que assim Deus continue nos ajudando através deste santo e poderoso nome, um nome de salvação, Deus abençoe o seu coração, a sua vida, o seu lar. Irmão Útil, irmã Verônica, Deus abençoe. Irmã Célia Ribeiro, Deus abençoe. Irmão Cláudio Ferreira, Deus abençoe. Irmã Solange Estanque, Deus abençoe. Alana, Deus te abençoe. Também, irmão Gilson, irmã Rose Pereira, Deus abençoe. João Batista, Deus abençoe. Irmão Evilásio, Deus te abençoe também, meu querido irmão. Um bom dia, meus irmãos, uma ótima quinta-feira, abençoada, cheia da presença de Deus. Amanhã, se Deus quiser, às 6h30, creio que lutarei para não atrasar igual hoje, meus irmãos? Mas, graças a Deus, vocês estão aí, isto me ajuda muito e sou grato a Deus por cada um. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.